Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje é o sexto dia da nossa semana de oração, que está acontecendo e você não pode deixar de participar. Caso tenha perdido algum dia, não deixe de assistir para receber a bênção completa. No vídeo de hoje, o pastor Vinícius vai falar sobre a vitória contra a tentação. E para abrir a programação, trago um verso que se encontra em 1 Coríntios 10:13. Não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o meio de saída, para que possais suportar. E é só um pouquinho, falta pouquinho, para vermos o nosso Senhor vindo nas nuvens dos céus, buscar a mim e a você, toda a sua família, e ver amigos queridos. É só um pouquinho. Confie, acredite, persevere. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. E podemos clamar, e podemos cantar. Vem, Senhor Jesus. Nós estamos de braços abertos, meus amados, te aguardando, ansiando esse momento em que te veremos, ó Deus, face a face. Canta assim. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Canta. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus.
eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém, Jesus. Boa noite. Não importa onde estejamos vivendo nesse momento, todos nós estamos passando pelo momento mais difícil de nossas vidas, ao ver tanta gente sofrendo, morrendo, com medo. E nessa noite eu tenho aqui comigo uma lista de pedidos de orações de pessoas que fizeram durante o programa de ontem à noite. E eu vou ler neste momento. A senhora Conciana, do Espírito Santo, ela faz um pedido bem interessante que eu nunca ouvi na minha vida. Ela pede para orarmos pelos pastores. Interessante, orar pelos pastores. Os pastores também precisam de oração e eu concordo com ela. O segundo pedido vem de Claudeci. Ela pede orar pela sobrinha por problema de saúde. A Zezé Silva, ela pede para orar por um amigo que está com o Covid. Doralice, pela irmã que mora na Holanda. Ela deve ter um motivo pelo qual ela está pedindo. Doralice, Maria de Lourdes pede para orar pela irmã que está com Covid. E o outro é Dilce Félix, por Cláudio, que está hospitalizado com o Covid. Quanta gente sofrendo com o Covid. Maria de Lourdes, ela faz uma lista de vários pedidos pelo retorno de Luiz Fernando, de Gabriela, de Isabela, para voltar para Jesus. E por último, ela pede pela irmã Gilza, irmã dela, e pela filha Ridelane. Eu vou permitir que cada um ore em silêncio por 30 segundos, por esses pedidos que eu acabo de fazer. Eu vou estar orando em silêncio também. E no final eu fecharei com uma oração audível. Vamos orar em silêncio. Grandioso Pai, ao virmos aos teus braços nesta noite, nós estamos trazendo os pedidos de orações que foram aqui formulados. Eu não conheço cada pessoa, mas o Senhor conhece. Eu não conheço o sofrimento que elas estão passando, mas o Senhor conhece. Por isso, Senhor, estamos colocando em teus braços o cuidado dessas pessoas. Senhor, muitas pessoas estão com medo, muitas pessoas estão sofrendo. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e possa nos confortar. Senhor, em poucos minutos o pastor vai pregar mais uma vez. Que teu Santo Espírito possa usar as palavras que ele vai falar e que possamos recebê-las com o coração aberto e que nosso coração esteja voluntário a obedecer aquilo que o Espírito Santo de Deus vai falar para nós. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor e jornalista Michelson Borges, sou editor aqui na Casa Publicadora Brasileira e tenho um convite muito especial a lhe fazer. No mês de agosto, em nossas redes sociais, teremos a série Eventos Finais. Serão 8 programas apresentados por pastores aqui da editora e você terá a oportunidade de meditar um pouco, pensar um pouco na nossa grande esperança, que é a volta de Jesus. Convide amigos, convide familiares e não perca essa série.
Agosto, nas redes sociais da CPB. Um grande abraço para você. Série Eventos Finais. Boa noite! Tudo bem? Já está preparadinho para poder aprender da palavra de Deus? Esse é um momento especial que a sua família separou para que você pudesse adorar Jesus. E hoje quero conversar com você sobre um tema muito sério, muito importante. Você sabia que todos os dias o inimigo de Deus, ele lança as suas tentações para tentar nos atingir. Sabe para quê? Para fazer a gente desobedecer. É assim que acontece, ó. Por exemplo, ele vem dizendo assim, ó: sabe, a mamãe fala pra você, não pode assistir vídeo desse tipo, vídeo violento. O papai fala, não quero que você jogue esse tipo de jogo. Aí vem o inimigo assim, ó, e fala pra você, não tem nada a ver não, assiste só uma vez. E você vai lá escondidinho e assiste lá no seu quarto, sem o papai e a mamãe ver. Você cometeu um pecado, você desobedeceu o papai e a mamãe. E aí o inimigo tenta você falar assim, ó, fala uma mentira pra professora, ela não vai saber. E você vai lá e conta pra professora que você fez a tarefa, mas não foi você quem fez, você copiou a tarefa de outra pessoa. E aí o inimigo fica tentando você, fala uma palavra feia, não tem nada a ver. E aí você vai lá e fala aquela palavra feia, bate no coleguinha, empurra. Ninguém nem vai ficar sabendo, nem vai ver que foi você. E o inimigo fica tentando fazer você cometer pecados. Sabe qual é a estratégia dele? Ele não quer só fazer você desobedecer uma vez só, não. Ele quer fazer você desobedecer sempre. Sabe pra quê? Pra fazer você ficar preso no pecado. Porque ele sabe que se você ficar preso no pecado, você vai ser desobediente. Mas Deus não criou você pra ser desobediente, não. Deus criou você para ser obediente. Quando a gente fala com Jesus assim, Jesus, eu não quero mentir, eu não quero falar a palavra feia, eu não quero pegar aquilo que não é meu, roubar, eu quero ser um menino e uma menina obediente. A gente se arrepende e a gente fica perto de Jesus. Jesus liberta a gente do pecado e coloca a gente bem pertinho dele e longe da tentação e longe do mal. Se a tentação vier sobre você, o que você tem que responder? Quando a tentação bate ao nosso coração, a nossa resposta tem que ser o quê? Eu não escutei, vamos falar bem alto. Quando a tentação bater ao seu coração, o que você tem que responder? Não, você tem que dizer não, porque a tentação, se você ceder à tentação, você vai cometer pecado e isso vai te afastar de Deus e também das pessoas que te amam. Hoje, o convite de Jesus para você é dizer não para a tentação. Nós vamos falar isso com Jesus agora. Nós vamos fechar nossos olhos e nós vamos pedir a Jesus para a gente ficar longe do pecado, preso em Jesus e não preso no pecado. Combinado? Fecha o seu olho, passa o zíper e nós vamos orar agora. Querido Deus e poderoso Pai, nós queremos ficar longe do pecado, presos em Jesus e não presos no pecado. Nós queremos ser meninos e meninas obedientes. Para isso nós pedimos a tua ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Até amanhã. Olá, boa noite! Como é bom encontrar você aqui novamente. Hoje o abraço especial vai para
Célia Vieira, Vanessa Almeida, Adriana Rodrigues, Rose Bremer, Raquel Lima e sua mãe, Margarete Rijo, Vânias da Silva Mendes, Cida Rangel, Célia Vieira, João Paulo e Marcelo Trindade. É muito bom ter a sua companhia. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar, curtir, compartilhar e principalmente ativar o sininho para continuar ligadinho nas programações. Agora é o momento de ouvir a música que será cantada e acalmar o seu espírito para receber a bênção que Deus preparou especialmente para você. Senhor, aqui estou, despido de mim mesmo, lutando pra vencer, mas num instante eu perco. Eu tento me encontrar em meio aos erros e deles aprender novos acertos, sozinho, sozinho, sozinho. Senhor, aqui estou, conscientemente, em meio à razão, te busco em minha mente. Sinto que às vezes falas ao meu coração, e entre tantos sentimentos busco direção. Me ajuda, Pai, me ajuda. Frágil e sedento, tento desvendar teus propósitos, e em meio a tudo, como encontrar paz. E quando vem a noite, e quando te procuro, me sinto mais seguro. Não quero mais viver correndo atrás do vento. Eu quero decidir ser melhor por dentro. Me ajuda a lembrar que hoje eu sou teu, que por toda a eternidade tu és meu. Eu sou teu, tu és meu. Eu sou teu, e tu és meu. Oi, gente, tudo bem com vocês? Boa noite. Esta é a semana com os olhos no céu e ela já está começando a querer terminar, já vai dando até um pouquinho de saudade, não é?
mas vamos continuar firmes na presença de Deus, porque Deus tem muitas bênçãos para nós nesta noite. Hoje eu quero falar a vocês sobre o importante tema da vitória contra a tentação. Antes de abrir a palavra de Deus, porém, quero convidar você a fechar os olhos para buscarmos a face do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, chegou a hora em que vamos estudar a Tua palavra. Fala, Senhor, ao nosso coração. Existem necessidades profundas em nossa vida, as quais só podem ser atendidas pelo poder do Teu Espírito manifestado na Tua palavra. Portanto, Senhor, abra a nossa mente e o nosso coração para entender e acolher a Tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, quero falar a vocês sobre a vitória contra a tentação. Esse é um importante tema porque todos nós somos objeto da tentação. Todos nós somos tentados. O pecado sempre se aproxima de nós e a vitória de Deus consiste em resistir ao pecado e à tentação, e nós precisamos aprender como fazer isso. Antes de entrarmos no texto bíblico, eu quero falar, ou na análise de uma passagem bíblica, eu quero falar especificamente a vocês sobre 4 pontos importantes a respeito da tentação. O primeiro ponto é o seguinte: não existe tentação insuportável. Nenhuma tentação é mais forte do que nós podemos resistir pelo poder de Deus. O apóstolo Paulo nos diz isso em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Que benção essa promessa de Deus. Não existe tentação insuportável. Então, se você acha que é fraco, que você acha que está sempre suscetível aos ataques do inimigo, de fato o inimigo ele é muito forte e nós somos fracos, mas nós podemos ser fortes pelo poder de Deus. O apóstolo Paulo também nos ensina que quando nós reconhecemos que somos fracos, é aí que somos fortes, porque essa fraqueza faz com que nós busquemos a força de Deus para resistir o diabo. Bom, a segunda coisa que eu quero dizer a vocês sobre a tentação é que ela é diferente de provação. Então preste atenção nisso. Tentação é uma coisa, provação é outra. A tentação se origina no diabo com o propósito de nos fazer quebrar a lei de Deus, portanto nos distanciar de Deus. A provação, por sua vez, ela vem de Deus e ela tem o propósito de nos aproximar dele, de preparar nosso caráter e de santificar nossa vida. Quem nos ensina isso é o apóstolo Tiago, que nos diz o seguinte, na sua epístola, no capítulo 1, versículo 13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, diz o apóstolo Tiago. Uma outra coisa muito importante que Tiago nos diz sobre a tentação é que ela não é pecado. Tentação e pecado são coisas diferentes. Ele diz no versículo 14 do capítulo 1 de sua epístola, cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Veja que o pecado ele é posterior à tentação. A tentação ela vem rondando nossa mente para nos levar ao pecado. Isso aí não é pecado ainda, porque todos nós somos tentados, inclusive o próprio Cristo foi. Portanto, tentação e pecado são coisas diferentes, e é bom que a gente se lembre disso. Uma outra coisa que eu quero destacar a vocês, que é muito importante, e a partir daqui nós vamos adentrar também na análise do texto bíblico, é o seguinte, que a tentação tem um padrão tripartido, tridimensional. Isso é algo muito interessante que eu quero compartilhar com vocês. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 6, e nós vamos ser apresentados agora ao momento em que a tentação se instalou no planeta Terra pela primeira vez. Gênesis capítulo 3, versículo 6, nós temos a primeira mulher, Eva, diante de uma poderosa tentação produzida pelo inimigo de Deus, disfarçado em uma serpente, a mais
o mais sagaz dos animais que Deus havia criado, conforme diz o próprio relato de Gênesis. Gênesis capítulo 3, versículo 6, diz o seguinte sobre a tentação. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, vai contando comigo, ó. Vendo que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Você percebeu o padrão tripartido da tentação? As três partes que envolvem a tentação? Vou repetir para você prestar atenção. Olha, a mulher viu que a árvore era boa para se comer. O que é isso? O que essa expressão significa? A mulher achou que o fruto daquela árvore era gostoso. Então aquele fruto falou com os desejos naturais da carne de Eva. Lembra que Eva aqui não tem, neste momento, ainda propensão para o pecado. Porém, ela foi criada e foi constituída com desejos do seu corpo. E o mais veemente dos desejos do corpo humano, mesmo sem o pecado, é o desejo de comer. Esse desejo está associado com as outras necessidades físicas e biológicas que nós temos em nosso corpo. Por exemplo, existem 3 importantes necessidades biológicas, fisiológicas, que todo ser humano manifesta, independente de ter ou não a natureza pecaminosa, como era o caso de Adão e Eva. Nós fomos criados com o instinto da fome. Isso Deus colocou em nós, e isso não é pecado. Adão e Eva sentiram isso. Jesus, que também não tinha natureza pecaminosa, também sentia fome. Então, a fome é uma coisa que está associada com a nossa carne, com o nosso corpo. Nós somos constituídos com ela. O sono é a necessidade que nós temos na nossa carne, no nosso corpo, na nossa biologia. Isso está associado com os desejos do nosso corpo e as vontades. E são coisas importantes com as quais Deus nos constituiu, nos criou. Então, comer, dormir e a sexualidade são coisas que são inerentemente humanas e que não estão diretamente associadas com o pecado. Aliás, essas coisas foram nos dadas por Deus e são desejos próprios do corpo humano. Então, quando Eva olhou para o fruto e teve vontade de comer, ela estava manifestando alguma coisa que é própria da sua biologia, do seu corpo. Então esse é o primeiro ponto. Veja o segundo ponto da tentação. A mulher viu que a árvore era agradável aos olhos. Olha, ela achou o fruto gostoso, essa é a primeira tentação, associada com o seu corpo. A segunda é que ela achou o fruto bonito. Então, Eva está fazendo aqui um juízo estético daquele fruto. Observe que Satanás está lidando aqui, nesse segundo momento da tentação, com algo que é externo à mulher. Porém, é algo com o qual Deus também criou o ser humano e que não é associado diretamente ao pecado. A nossa capacidade de julgar a estética, a beleza das coisas e da vida e das pessoas. Então, quando Eva olhou para o fruto e achou o fruto bonito, agradável aos olhos, ela estava usando um recurso que Deus mesmo havia conferido a ela, a capacidade de perceber beleza nas coisas. E Deus é um Deus que ama a beleza e cria o belo. Satanás aqui está usando a capacidade estética do ser humano para enganar o ser humano e levar o ser humano ao pecado. Na primeira parte da tentação, aquela que envolve aspectos biológicos e físicos, associados aqui no texto com o fato de a mulher ter achado o fruto bom para se comer, ou seja, gostoso, Satanás estava lidando com os desejos inerentes da biologia humana. Estava tentando deturpar esses desejos e usá-los contra o ser humano e contra a vontade de Deus. No segundo estágio, a tentação, o fruto era agradável aos olhos, ele estava lidando com algo externo ao ser humano, ou seja, com a beleza associada com os olhos e a capacidade da visão do ser humano e a capacidade do ser humano de fazer discernimento e juízo estético. Veja o terceiro aspecto da tentação. Satanás apresenta o fruto para Eva e Eva percebe ou pensa que o fruto da árvore é desejável para dar entendimento. Preste atenção nesse aspecto porque é sutil aqui. A mulher achou o fruto gostoso, achou o fruto bonito e, em terceiro lugar, ela achou o fruto agradável para dar entendimento. O que significa isso?
ela entendeu, ou ela pensou, ou ela foi convencida, ou ela foi seduzida pela serpente, que se comesse daquele fruto, ela ficaria mais sábia. Observe que aqui esse é o ponto central, talvez um dos mais importantes da tentação, porque Deus é a fonte de toda sabedoria, e Deus falava com Adão e Eva todos os dias, na viração do dia, e não havia fonte maior de sabedoria do que Deus. Mas quando a serpente consegue convencer Eva de que ela, se comesse o fruto, teria entendimento e seria sábia, em outras palavras, o que a serpente está tentando Eva fazer é que Eva se sinta superior a Deus, se sinta mais sábia do que o próprio Deus. Nesse sentido, o terceiro aspecto da tentação é um aspecto existencial que leva o ser humano a acreditar que pode ser mais sábio, mais inteligente, mais poderoso, mais importante do que o próprio Deus. E o nome disso é orgulho. Orgulho é olhar para a vida e enxergar um espelho, é olhar para baixo e enxergar todo mundo e olhar para cima e não enxergar ninguém. Isso é orgulho, e esse foi o terceiro aspecto da tentação que o diabo lançou sobre o primeiro casal. Então vamos recapitular rapidamente os três aspectos da tentação. O primeiro é um aspecto biológico, representado aqui com o fato de que Eva achou o fruto bom para se comer. Fruto bom para se comer, isso resume toda a biologia humana, porque a fome é o desejo mais veemente da carne ou da natureza, na natureza humana. O segundo aspecto da tentação está envolvido com a capacidade estética ou de julgamento estético do ser humano. Satanás apresentou o fruto de uma maneira que Eva achou que ele era bonito. E por meio dessa beleza que ela viu no fruto, Satanás queria levá-la, seduzida pela beleza, a fazer aquilo que Deus disse que não era para fazer. E o terceiro aspecto, Eva achou o fruto suficiente para dar entendimento, ou fazer dela sábia. Em outras palavras, fazer dela mais sábia do que o próprio Deus, levando a Eva, ou a tentação pretendeu levar a Eva ao orgulho, a se sentir superior a Deus. Observe que esse padrão tripartido da tentação, ele é repetido na Bíblia em 1 João capítulo 2, versículo 16. Convido você a abrir sua Bíblia em 1 João capítulo 2, versículo 16, porque nós vamos encontrar também o apóstolo João aqui explicando a natureza da tentação. Vamos ler a partir do verso 15, porque vai dar o contexto melhor. Ele diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Observe que João, aqui preste atenção nisso, João está dizendo que nós não devemos amar o mundo, porque amar o mundo está associado com a tentação e o pecado. E aí ele vai explicar para a gente qual é a natureza da tentação agora no versículo 16. Ele diz o seguinte: porque tudo que há no mundo, agora vem, a concupiscência da carne, número 1. Número 2, a concupiscência dos olhos. Número 3, e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Você prestou atenção nesse verso? João diz que a tentação está associada com três coisas. A primeira, a concupiscência da carne. Número 2, a concupiscência dos olhos. Número 3, a soberba da vida. Você já viu isso em algum lugar antes? Lembra lá do Éden? A mulher achou o fruto bom para se comer. Achou o fruto gostoso. O fruto mexeu com o seu apetite. E o apetite é o mais veemente dos desejos humanos e está associado nesta linha de desejos que tem sexualidade e tem sono. Preste atenção nisso. O apetite está associado com essa linha de desejos carnais, inerentemente humanos, não associados diretamente ao pecado que Deus colocou em todos nós. Apetite, sono e sexualidade. Então, o apóstolo João diz aqui que a primeira gaveta da tentação é concupiscência da carne. Carne é aquilo que a gente sente, desejos que nós temos de se alimentar, desejo de dormir, desejo pela sexualidade. Isso é humano. Mas observe que essa é a primeira gavetinha da tentação, que está associada aqui, conforme eu disse a vocês, com a primeira gaveta da tentação de Eva. Mulher achou o fruto bom para se comer. Mas veja a segunda gaveta. A primeira é a concupiscência da carne. A segunda, concupiscência dos olhos. Veja que interessante.
Você lembra que a mulher, depois de achar o fruto bom para se comer, ela achou que o fruto era agradável aos olhos? Isso não é coincidência. João está aqui ecoando a tentação tripartite do Éden. Quando Eva olhou para o fruto e achou o fruto bonito, João está aqui dizendo que o segundo aspecto da tentação é associado com isso. É a concupiscência dos olhos. E o terceiro aspecto, lembra? Lá do Éden, o terceiro aspecto, Eva achou que poderia ser mais sábia do que Deus, e essa era a tentação do orgulho, porque orgulho é olhar para cima e não enxergar ninguém, olhar para baixo e enxergar todo mundo, é olhar para a vida e enxergar um espelho, isso é orgulho, é sempre se achar melhor do que as outras pessoas, isso é ter orgulho. Observe que João diz que o terceiro aspecto da tentação, no versículo 16, é a soberba da vida. O que é soberba, senão um sinônimo para o orgulho? Então, observem, isso é muito importante, preste atenção. Existe um padrão tripartido da tentação, que envolve os desejos da carne, que envolve o nosso senso estético, a nossa capacidade de julgar e avaliar as coisas através dos nossos olhos, portanto, associado com a tentação que vem de fora para dentro. E o terceiro aspecto tem que ver com o nosso coração, que é tentado sempre a se sobrepor a Deus e ao semelhante. Existe uma diferença, porém, entre esta relação que João faz da tentação e aquela que aparece no Éden. A diferença qual é? É que João acrescenta a palavra concupiscência. A palavra concupiscência está associada com a cobiça, e essa palavra tem um sentido aqui que poderia ser traduzido também como tendências pecaminosas. O que João está dizendo para nós é que a nossa carne, isto é, o nosso corpo, a nossa biologia, a nossa fisiologia, ela, depois que o pecado entrou no mundo, ela deturpou, o pecado deturpou a nossa biologia, a nossa fisiologia. Quando Deus criou Adão e Eva, os desejos da carne de Adão e Eva, eles eram santos. Portanto, Adão e Eva não tinham propensões para escolher errado em relação ao apetite, ao sono e à sexualidade. Mas depois que eles abriram a porta para o pecado e a tentação, o diabo instalou uma espécie de chip maligno dentro do corpo humano que distorce a nossa capacidade de lidar com nossos desejos da carne. E é por isso que muitas vezes nós temos que refrear, muitas vezes não, é por isso que nós temos todos que refrear os desejos da carne, porque se nós não refrearmos, nosso apetite fica desvirtuado, a nossa sexualidade fica pervertida e o nosso sono também. Veja, Deus criou o sono, o diabo criou a preguiça. Deus criou o apetite, o diabo criou a glutonaria. Deus criou a sexualidade e o diabo criou a perversão sexual em todos os níveis. Então, o que é isso? Isso é a concupiscência instalada na carne humana. Todos nós somos tentados dessa maneira. É verdade que em relação aos desejos da carne, às vezes existem distinções entre nós. Alguns têm tendências mais fortes ao pecado da sexualidade, outros têm tendências maiores para o pecado da glutonaria, outros têm tendências maiores para o pecado da preguiça, mas todas essas coisas estão associadas com a cobiça da carne. Ok? Concupiscência dos olhos é a capacidade do diabo de automatizar o pecado dentro de nós e fazer com que nosso juízo estético esteja sempre a serviço dos propósitos dele. Em outras palavras, quando a concupiscência dos olhos entra em ação na nossa vida, nós somos levados a tomar decisões com base apenas no exterior, com base apenas na maquiagem, com base apenas naquilo que aparece na superfície e na embalagem, e somos seduzidos e enganados por isso. Lembra que Eva achou o fruto agradável aos olhos? Aquele fruto era o maior veneno que existiu na história da humanidade, mas ele foi comido porque Eva achou o fruto bonito.
Você está entendendo onde o texto bíblico quer chegar aqui? Que nós não podemos tomar decisões apenas com base na estética, porque o nosso juízo estético, ele foi corrompido, ele foi contaminado com a concupiscência dos olhos. E essa concupiscência tira a nossa capacidade de fazer boas escolhas. Isso não significa que a gente precise gostar de coisas feias ou de pessoas feias, não é isso que o texto está dizendo. É que nós temos que ter sempre um pé atrás com as tomadas de decisão da nossa vida que são fundamentadas no aspecto estético e no aspecto dos olhos. Porque o diabo pode estar usando algo bonito, ou alguém bonito ou bonita, para levar alguém a fazer alguma coisa que não deve ser feito. E o terceiro aspecto, repetindo, é a soberba da vida. Então esse é o terceiro aspecto da tentação. O diabo nos leva sempre a achar que somos autossuficientes e que podemos viver independentemente de Deus, porque somos mais sábios do que Ele. Bom, quero meditar com vocês aqui na tentação de Jesus e tentar identificar junto com vocês se esse padrão tripartido da tentação, concupiscência da carne, dos olhos, soberba da vida, ou seja, biologia, olhos, senso estético e orgulho, também apareceram na tentação de Jesus no deserto. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, e vamos dar uma passada aqui na tentação de Jesus, conforme a ordem que Lucas apresenta aqui, que ela é um pouco diferente da ordem de Mateus. Leia comigo o capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Veja o que é dito aqui. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Primeira coisa que eu quero destacar aqui a vocês é: pessoas cheias do Espírito Santo também são tentadas. Então, se você é um cristão genuíno, se você busca a palavra de Deus, não acredite que você está imune à tentação. Jesus estava cheio do Espírito Santo e foi quando estava cheio do Espírito Santo que ele foi alvo do tentador. Então lembre-se disso, pessoas cheias do Espírito Santo também são tentadas. Agora um outro aspecto importante, pessoas cheias do Espírito Santo, elas se tornam mais fortes para resistir à tentação. Observe que o sentido da palavra cheio aqui está associado com plenitude, com ocupação de espaço. E se Deus ocupa todos os espaços da sua vida, não haverá espaço para a tentação e para o pecado em você. Entende isso? Então é importante que você esteja cheio do Espírito para resistir à tentação. É claro que uma pessoa cheia do Espírito Santo é um alvo preferencial do diabo. Por quê? Porque ele quer tirar essa pessoa da presença de Deus. Mas a plenitude do Espírito na vida de uma pessoa envolve essa pessoa e protege essa pessoa contra a tentação. Isso é muito importante. Outra coisa que eu quero destacar com vocês aqui na sequência do verso 2. Diz o texto que o Espírito guiou Jesus no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Então o diabo tentou Jesus aqui. Veja o que o texto diz na sequência. Jesus nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. E aqui eu quero dizer uma coisa importante sobre a tentação para você. O diabo sempre vai procurar os momentos em que você aparentemente estará mais vulnerável para dar seu bote fatal. Ele considerou que depois de 40 dias que Jesus estava com fome, aquele era o tempo ideal para ele propor uma tentação que envolvia o apetite. O diabo calculou isso. 40 dias depois, ele vai ter fome. Então esse é o momento mais adequado para eu tentá-lo dessa maneira. Então o diabo é um estrategista. Jesus estava aparentemente vulnerável nesse aspecto. E aqui eu quero falar uma coisa a você que é muito importante. Por favor, cuide com a vulnerabilidade, com a exposição à tentação. Isso significa que nós precisamos estar bem atentos com as possíveis brechas em nossa vida para a entrada do diabo. Quer ver uma coisa que deixa uma pessoa vulnerável à tentação? Nós falamos ontem, a ansiedade. A ansiedade, ela cria mecanismos na nossa mente, mecanismos doentios na nossa mente que abrem portas para a tentação. Muita gente cai no vício das drogas, no vício da pornografia e outros vícios mais porque está com a mente ansiosa e o diabo aproveita aquele momento para invadir ali e propor seus escapes prazerosos que no fim das contas serão muito prejudiciais porque são pecaminosos.
Então a ansiedade é um ponto que deixa uma pessoa vulnerável. Eu poderia dar vários exemplos aqui, mas existem exemplos importantes que precisam ser mencionados. Os cônjuges, eles precisam cuidar um do outro afetivamente, amorosamente, sentimentalmente e sexualmente, para não expor um ao outro à tentação. Quem nos recomenda isso é o apóstolo Paulo. Nós não podemos nos tornar vulneráveis ou tornar nossos casamentos vulneráveis às tentações do diabo, porque ele vai aproveitar qualquer brecha para nos derrubar e para nos fazer cair. Os pais precisam cuidar dos filhos para que os filhos não se tornem vulneráveis à tentação de uma maneira automatizada. O diabo tem estruturas para fazer isso. Por exemplo, quando pais não dão atenção aos seus filhos e deixam seus filhos ao léu, eles permitem que o diabo tenha acesso à mente dessas crianças, ocupando os espaços que os pais deveriam ter ocupado com amor. Os pais precisam proteger os filhos também, isso é muito importante. Nós sabemos que existe muita violência acontecendo contra as crianças. O tema da pedofilia é um tema muito importante nesse aspecto. Crianças violentadas, elas se tornam adultos vulneráveis ou com tendências mais fortes a cair no pecado, até por conta de uma culpa que essas pessoas assimilam em face do pecado que outras pessoas cometeram contra elas mesmas. O diabo vai automatizando mecanismos prazerosos e de culpa no corpo e na mente das pessoas para gerar pecadores automatizados. E a violência infantil e a pedofilia são estratégias do diabo para transformar pessoas em viciadas em pecado. Nós precisamos cuidar desse aspecto que é muito, muito, muito importante. Então, vamos cuidar para não nos tornarmos vulneráveis ao pecado. Jesus estava há 40 dias sem comer. O diabo achou que aquele era o momento certo para oferecer a tentação do apetite. O que o diabo não sabia, por outro lado, é que o fato de Jesus ficar 40 dias sem comer era o contrário da sua estratégia, ou da estratégia do diabo. Aquele período de jejum fortalecia Cristo. E é importante que nós também tenhamos disciplinas espirituais que fortaleçam a nossa mente, o nosso coração, para aprendermos a resistir ao diabo. O jejum é importante, porque nos aproxima de Deus. A leitura da palavra de Deus, não é? O relacionamento com Deus em oração, o cumprimento da missão, são coisas que vão nos aproximando de Deus e nos ajudam a estar mais fortes contra a tentação. Jesus estava jejuando, isto é, fazendo alguma coisa que o aproximava do Pai, porque ele sabia que o que viria pela frente seria muito duro. E nós também precisamos desenvolver nossos hábitos espirituais. Nós precisamos ter sempre a palavra de Deus em nossa vida. Nós já falamos isso durante essa semana. A palavra de Deus precisa estar no centro do nosso lar. A oração precisa ser uma prática contínua dentro da nossa casa e de nós mesmos como indivíduos. Nós precisamos amar e ir à igreja. Nós estamos num tempo, por exemplo, de pandemia, em que, em geral, as pessoas não estão indo aos cultos, mas nós não podemos perder a nossa vida devocional e de comunhão com Deus, porque assim nós nos tornamos vulneráveis à tentação. Deus tem armas. Efésios capítulo 6 nos diz isso. A espada do Espírito. Deus tem a oração, Deus tem o Evangelho, Deus tem as armas espirituais que nos revestem de poder para resistir ao diabo, aos dardos inflamados do diabo que são dirigidos a nós. Se nós não estivermos com essas armas, nós nos tornaremos vulneráveis à tentação e vamos cair em pecado. E cair em pecado significa nos afastar de Deus e pegar um caminho completamente errado na vida. Nós precisamos estar preparados para resistir ao diabo, porque ele fugirá de nós se nós o resistirmos com o poder de Deus. Bom, vamos às 3 tentações, porque eu prometi para vocês que nós íamos passar pelas 3 tentações de Cristo e íamos tentar identificar se aquele padrão tridimensional da tentação também aparece aqui na tentação de Cristo. Você se lembra quais são os 3 pontos da tentação? Vamos recapitular. O primeiro, tentação que envolve os desejos do corpo. Lembra que Eva achou o fruto agradável para se comer? Porque isso estava mexendo com o seu corpo. Mesmo que não houvesse tendências para o pecado, mas aquilo mexeu com os desejos do corpo dela. E aí o apóstolo Tiago vai dizer para a gente lá na frente, em 1 João capítulo 2,16, que o primeiro degrau da tentação é a concupiscência da carne. Lembra que Eva, no segundo ponto, achou o fruto agradável aos olhos?
ou seja, o juízo estético dela foi acionado para tentá-la fazer ou cair em pecado. Bom, o que João diz para a gente no segundo degrau da tentação dele? Que existe a concupiscência dos olhos, muito associado com aquilo que Eva experimentou. Lembra que Eva achou o fruto bom para dar entendimento, ou seja, para torná-la mais sábia do que Deus? Lembra que João diz que o terceiro degrau da tentação é a soberba da vida? Vamos ver se esses 3 pontos estão aqui na tentação que Cristo enfrentou no deserto, e acompanhe comigo, por favor, no versículo 3. Disse-lhe então o diabo a Jesus: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. E aqui, muito rapidamente, a gente identifica o primeiro degrau da tentação, a primeira gaveta infernal do diabo para levar uma pessoa ao pecado, o aspecto do apetite. E o apetite aqui, ele resume todos os desejos da carne, ou os desejos do corpo, porque o apetite é o mais veemente dos desejos do corpo humano, e por isso ele pode representar sono, sexualidade e qualquer outro desejo que seja inferior a ele. Então, o diabo foi no ponto. Jesus estava com fome, ele ofereceu comida para Jesus, ou ofereceu uma oportunidade para Jesus usar seu poder indevidamente para produzir comida. Preste atenção nisso, o diabo estava tentando Jesus na gaveta do corpo. Embora o corpo de Jesus, diferentemente do nosso, o corpo de Jesus não tivesse tendências para o pecado, Jesus não se relacionava com o pecado como nós nos relacionamos. Jesus não tinha tendências para usar de maneira equivocada seus desejos, mas Jesus teve fome, e ter fome é uma coisa que em si não é pecado. Lembra que Eva teve lá antes do pecado e Jesus também está tendo. Mas o diabo quis usar o desejo do corpo de Cristo para transformar esse desejo em pecado. E como é que ele faz isso? Quando ele leva uma pessoa a usar o seu desejo do corpo para fazer aquilo que Deus não disse que deveria ser feito. Transforme pedra em pão. Jesus sabia claramente que pedra é pedra e pão é pão. Pedras não se transformam em alimentos. Pedra é pedra, pão é pão. Quem se aventura a comer pedra vai quebrar os dentes. Isso significa o quê? Que o nosso corpo, nós só podemos exercer as funções do nosso corpo à luz das orientações divinas. Isso significa que o nosso corpo não é regulado por ele mesmo, ou por seus instintos e por seus hormônios. O nosso corpo deve ser regulado pela moralidade divina do Espírito Santo e da palavra de Deus. Em outras palavras, eu não posso comer o que eu quero, nem na quantidade que eu quero, porque Deus prescreveu isso para mim. Eu não posso comer aquilo que eu quero. Existe Levítico capítulo 11 e as orientações para nós do dom profético nos escritos inspirados de Ellen White que nos ajuda a entender o que comer e o que não comer. Eu não posso comer o que eu quero. Deus me ajuda a entender o que eu devo fazer com o meu apetite. Segunda coisa, eu não posso comer na quantidade que eu quero, porque senão me torno um glutão. Então, se eu quiser usar o meu corpo e o dom do apetite, eu posso fazer, mas devo fazer isso sob orientação divina. Eu não posso usar a minha sexualidade do jeito que a concupiscência da carne quer que eu use. Eu não posso dar vazão aos sentimentos brutais e animais que há dentro de mim. E ninguém pode fazer isso. A impureza da carne no âmbito sexual está presente em todas as pessoas. Mas cumpre a nós dominar o nosso desejo por meio do Espírito Santo. O fato de as pessoas terem tendências para determinados vícios sexuais não significa que esses vícios têm que virar, ou que essas tendências têm que virar atitudes, porque existe a moralidade do Espírito Santo regulando a nossa relação com o corpo e nos dando poder para resistir à tentação. Lembra do que diz o apóstolo Paulo: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel para dar o escape. Então, veja, as tentações mais veementes e mais fortes, elas podem ser resistidas à luz do poder do Espírito Santo em nossa vida. Amém? Isso é muito importante.
Nós não podemos dar vazão aos nossos desejos. Entenda uma coisa. O corpo, ele exerce uma força muito grande contra nós, depois da concupiscência do pecado instalada dentro de nós. Lembra do que diz o apóstolo Paulo em Romanos 7? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas ele mesmo diz que Deus, pelo Evangelho, que ele nos dá poder para resistir essa lei do pecado que está instalada em nossa vida. Existe provisão de graça e de poder disponível para todos nós. Lembre-se, pedra é pedra, pão é pão. A pedra, quem come pedra, quebra os dentes. Agora, o pão divino, ele sai quentinho na hora certa, no momento certo e do jeito certo, com os ingredientes certos. Isso significa dizer o quê? Que nós podemos usar os prazeres disponíveis em nosso corpo, associados com a sexualidade, com o apetite e com o descanso, da maneira como Deus prescreveu. E se a gente fizer isso, a gente vai ser feliz. Bom, essa é a primeira tentação, a tentação que envolve o nosso corpo. O segundo aspecto da tentação envolve os olhos. Vamos ver se isso está presente aqui também na tentação. Aliás, antes de seguir, deixa eu te lembrar. Lembra o primeiro ponto da tentação? João diz que é concupiscência da carne. Eva achou o fruto bom para se comer. E aqui o diabo trabalha com transforme pedras em pães. E Jesus responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: que mais forte que as tendências do nosso corpo é a palavra de Deus e é subordinada a ela que nós devemos estar. Veja a segunda tentação na sequência de Lucas. Lucas diz assim, versículo 5: e elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Preste atenção que interessante isso aqui. Primeiro aspecto, diz que o diabo elevou Jesus. Essa expressão sugere que Jesus estava esquálido, fraco, e não tinha condição de subir monte nenhum depois de 40 dias sem comer. Então observe a audácia do diabo. Ele pegou Jesus no colo e levou Jesus lá em cima de um monte. E isso revela a audácia do diabo na tentação. Nós nunca podemos subestimar a capacidade do diabo nos tentar, porque ele é mau, ele é audacioso. Ele faz coisas incríveis, terríveis para nos tentar. Pegou Jesus no colo e levou no alto de um monte. E diz o texto que ele mostrou a Jesus, no momento, todos os reinos do mundo. Mostrou a Jesus. Isso está ajudando você a associar com alguma coisa? Com alguma tentação? Alguma gavetinha da tentação? Ele mostrou a Jesus todos os reinos do mundo. Veja bem, existe algum monte alto que seja capaz de mostrar que quando a gente sobe nele, a gente consegue ver todos os reinos do mundo? É claro que não. O diabo levou Jesus lá em cima daquele monte e ele fez uma espécie de propaganda para Cristo. Aquelas propagandas viralizadas da internet, sabe, que aqueles produtos que vão passando rapidamente assim para a pessoa não ter condições de pensar antes de tomar a decisão, induzindo a pessoa a fazer aquilo que o marqueteiro quer. É mais ou menos isso que o inimigo fez aqui. Ele mostrou em um momento, observa, rapidamente, preste atenção nisso, ele mostrou rapidamente, num momento, todos os reinos do mundo. Por que foi rápido? Porque a tentação, para ser forte, ela não pode deixar você pensar. A propaganda, para ser poderosa, ela não pode dar tempo para você raciocinar, porque se você raciocinar, você não faz o que o marqueteiro está querendo. Então tem que ser muito rápido e levar você a tomar uma decisão por impulso. Por isso ele mostrou os reinos do mundo para Cristo num momento. E ele faz uma proposta para Cristo. Versículo 6: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será sua. Preste atenção no que o inimigo está fazendo aqui. Ele mostrou para Cristo a glória do mundo. Ele tentou seduzir o olhar de Cristo, os olhos de Cristo,
com as belezas da riqueza, da luxúria e do poder. Então ele mostrou rapidamente e escondeu o que tinha de errado, é claro, porque a propaganda nunca mostra o que tem de ruim, a propaganda nunca mostra as letras miúdas do contrato, a propaganda só mostra as coisas supostamente boas, porque quer levar você ao pecado. Ele só mostrou o que era bonito, para que Cristo fosse levado a tomar uma decisão errada com base numa oferta de beleza, que escondia o lixo daquela proposta indecente que ele estava fazendo. Mas Cristo estava atento, em primeiro lugar porque não havia concupiscência em seus olhos, ou seja, não havia tendências para o pecado atrapalhando ou prejudicando a sua capacidade de fazer juízos estéticos. Mas ele também não estava disposto a negociar os princípios do reino de Deus em função de ofertas diabólicas. Jesus sabia que existe uma sequência natural no seu ministério, que existia uma sequência natural no seu ministério: cruz e glória. Na segunda tentação, porém, o diabo quis inverter essa sequência, quis colocar a glória antes da cruz e quis tirar a cruz do cenário. Jesus sabia que não existiria glória se não houvesse cruz, e Jesus sabia que a glória maior que ele havia de manifestar era quando ele abrisse seus braços na cruz para salvar a humanidade. Então Jesus responde ao diabo no versículo 8: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Jesus deixa muito claro que os seus olhos não seriam seduzidos pela influência do diabo, porque ele sabia que o diabo estava mostrando aquela beleza para levá-lo a adorar o inimigo e desviar do Pai a adoração que lhe é devida. Bom, está acompanhando comigo o raciocínio? A primeira tentação de Jesus, transformar pedras em pães, associado com apetite. Isso apareceu no Éden, isso também aparece na sequência de 1 João capítulo 2, versículo 16, correto? A segunda gavetinha da tentação, associada com os olhos, isso apareceu lá no Éden, quando Eva achou o fruto agradável aos olhos, e aparece em 1 João capítulo 2, versículo 16, com a concupiscência dos olhos. Vamos à terceira tentação de Jesus para ver se bate com os outros dois textos que estamos estudando. Versículo 9. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Preste atenção no que o diabo está falando para Jesus aqui. Ele já havia tentado nas duas gavetas, envolvendo o apetite, ou seja, o corpo de Cristo, e envolvendo em segundo lugar o juízo estético de Jesus, os olhos. Agora ele vai para a terceira proposta, a terceira gaveta. Então o que ele faz? Leva Jesus a Jerusalém e o leva ao pináculo do templo. O templo era um edifício altíssimo e ele levou Jesus lá no topo. Provavelmente na hora do sacrifício, ou da manhã ou da tarde, em que havia muitas pessoas no pátio do templo. Então o que o diabo estava propondo para Cristo era o seguinte: nesse momento ele estava vestido ou travestido de anjo de luz, porque ele estava querendo enganar Cristo. Então, nas tentações, até aqui, ele põe em dúvida a filiação divina de Cristo. Ele diz: se és o Filho de Deus. Na terceira tentação, nessa ordem de Lucas, porém, o que ele está fazendo aqui é o seguinte: tudo bem, eu estou convencido de que você é o Filho de Deus, nós dois sabemos que você é o Filho de Deus, porém, aquelas pessoas lá embaixo não sabem que você é o Filho de Deus. Essas pessoas precisam saber. Ele está agindo aqui como uma espécie de coach de Cristo, um personal da carreira de Cristo. Ele está querendo administrar os rumos da carreira ministerial messiânica de Cristo. Ele está dizendo assim: olha, do jeito que você está, ou do jeito que você se comporta, ninguém jamais vai acreditar que você é o Filho de Deus, mas eu tenho uma proposta. Eu tenho algo infalível para elevar a sua competência e a sua carreira e ampliar a sua influência para que todas as pessoas saibam que você é o Messias. Afinal, as pessoas precisam saber disso. Sabe qual é a minha estratégia? Preste atenção na minha estratégia. Nós estamos aqui no alto do templo, não estamos? Se você é o Messias, como eu acredito, e você também sabe que você é só você pular daqui.
Porque na hora que você pular, todo mundo que está lá embaixo vai olhar para cima e vai pensar: ih, o homem vai se esborrachar todo aqui embaixo. Ele vai morrer aqui embaixo, ele vai se quebrar todo. Porém, quando você estiver caindo, olha que coisa linda vai acontecer, Jesus. Você é o Messias. Os anjos vão descer do céu e eles vão segurar você. E eles vão descer você apoteoticamente lá no pátio do templo. E quando você descer, todas as pessoas que estarão naquele lugar, incluindo os sacerdotes, as lideranças do reino, até os romanos, vão perceber que você é o Filho de Deus. E nesse dia todo mundo vai acreditar que você é o Filho de Deus e você vai ser exaltado. E você vai ser colocado como rei dessa nação. Olha, essa é a estratégia. Você está entendendo o que o diabo está propondo para Cristo? Se joga daqui, porque os anjos vão te pegar. O que ele estava querendo propor para Cristo é o seguinte: uma estratégia orgulhosa, vaidosa, de comprovação do messiado de Cristo. Jesus tinha uma estratégia para provar às pessoas que ele era o Filho de Deus. E qual é essa estratégia? Está escrito. As pessoas deveriam comparar a vida de Cristo com as profecias e deveriam crer que ele era o Messias pela fé, não por meio de expedientes humanos associados com a vaidade humana. O ser humano é que gosta de aplaudir as pessoas pela aparência. Olha que carro bonito, deve ser uma pessoa maravilhosa. Olha que casa linda, nossa, deve ter uma família incrível morando ali dentro. As pessoas julgam pelo exterior e avaliam com base em critérios humanos. E o diabo estava querendo levar Jesus a usar esses mesmos critérios para que as pessoas o aplaudissem, o aceitassem a sua liderança por causa desses valores orgulhosos, soberbos e vaidosos da humanidade. Que Jesus responde para o diabo? Ele diz o seguinte, versículo 12: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Você conseguiu perceber aqui a terceira gaveta da tentação? Lembra que a primeira está associada com o corpo, a segunda com os olhos e a terceira com o orgulho, a soberba da vida? Quando o diabo pede para Jesus pular, ele queria que Jesus se comportasse como os orgulhosos seres humanos que puxam para si aplausos com base em atitudes exteriores, em atitudes vaidosas, em atitudes presunçosas, orgulhosas e soberbas. Percebeu como a equação fechou aqui? Porque lá no Éden, a terceira gaveta da tentação era: o fruto é bom para dar entendimento, para fazer a pessoa mais sábia do que Deus. Lá em 1 João capítulo 16, a terceira gaveta é a soberba da vida, que é a pessoa acreditar que ela é melhor do que Deus e que as outras pessoas. Aqui o diabo está tentando Jesus exatamente da mesma forma, para que ele se achasse o melhor, e melhor inclusive do que as orientações do próprio Pai, que já havia estabelecido como ele deveria se comportar como Messias. Essa é a sequência da tentação: corpo, olhos e vaidade e orgulho. É por aí que o diabo tenta a todos nós. E nós temos a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida instalada dentro de nós. Nós precisamos desesperadamente do poder de Deus para nos ajudar a resistir à tentação. Nós temos o modelo de Cristo aqui como referência para aprender a resistir à tentação. Como é que Jesus resistiu a todas as tentações? Ele dizia: está escrito. Jesus conhecia profundamente a palavra e usava a palavra de Deus para resistir ao diabo. A palavra de Deus é a chave para resistir ao diabo. Eu vou insistir com esse ponto, já falei em outro dia aqui e vou repetir com vocês. A palavra de Deus precisa estar no centro de nossa vida e de nossa família. Nós precisamos esconder a palavra de Deus no nosso coração para não pecar contra Deus. Eu decidi ser um pregador da palavra de Deus porque eu acreditei e acredito no poder dela, porque eu experimento o poder dela na minha vida. Eu procuro aprofundar o meu estudo na palavra de Deus e apresentar a palavra de Deus às pessoas, porque eu quero estimular as pessoas a amar a palavra de Deus e a se deliciar com a palavra, porque é a palavra de Deus que dá poder para resistir ao pecado e à tentação.
Jesus é o nosso exemplo e nosso modelo. Ele usou, está escrito, para resistir o poder da tentação e do tentador. E é isso que nós precisamos fazer. O texto de Lucas capítulo 4, versículo 13, termina assim o episódio da tentação. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Jesus venceu o diabo com a palavra, naquele momento. Mas o texto diz que o diabo voltaria em ocasião oportuna. Vencer a tentação não significa que nós nos tornamos imunes a ela. Significa que nós aprendemos a lidar com a tentação em um aspecto, mas que nós precisamos continuar vigilantes porque o diabo volta. E ele voltou várias vezes para tentar Jesus, mas Jesus estava vigilante e resistiu todas as vezes com o poder da palavra de Deus. Quero convidar você nessa noite a resistir veemente à tentação, a ter consciência de quem é você, do seu corpo, dos seus olhos e da tentação da soberba da vida. E subordinar o seu corpo, os seus olhos e o seu coração plenamente a Deus. Permitir que a palavra de Deus oriente você e que o Espírito Santo tenha espaço na sua vida para encher você plenamente, colocar plenamente em você a sua influência. Lembra de Jesus? Ele era cheio do Espírito Santo. Isso vai ajudar você a vencer a tentação e o pecado. Isso vai nos ajudar a ter poder para resistir o mal. Não existe tentação que não possa ser resistida com esse poder. Nós precisamos de Jesus como nosso modelo. Se Jesus estiver no centro da nossa vida, o mundo verá Cristo. Se nós aprendemos a resistir à tentação como Cristo resistiu, nós seremos um espetáculo de salvação para a humanidade. As pessoas recorrerão a nós e nos pedirão ajuda e nós poderemos ajudar as pessoas a encontrar o caminho da vida eterna. Nós aprenderemos a resistir ao pecado e o diabo fugirá de nós. E Jesus nos usará para a sua honra e para a sua glória. O mundo verá Cristo em nós quando nós aprendemos a resistir plenamente à tentação e o tentador. Quero convidar você, enquanto ouve essa música, minha filha Ana Clara vai cantar uma música agora. E eu quero que, ao ouvir essa música, você tome uma decisão de fazer Jesus e a sua palavra o centro de sua vida e de sua família, para que o mundo veja Jesus em você e em sua família.
nosso Salvador. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Ela nos orienta e nos dá poder para resistir à tentação e o tentador. Ó Deus, nós temos instalado em nós mecanismos automatizados de pecado. Ó Pai, nos ajude a vencer a tentação que está dentro de nós e é externa a nós. Nós sozinhos não conseguimos, por isso recorremos à força do Teu poder. E te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Foi muito bom estar com você. Tenha um restante de noite na presença do Senhor. Eu espero você amanhã.